Um misterioso culto de vampiros no Zimbábue. 27 de maio de 2019. Ao longo da história tem havido histórias de vampiros e assassinos de vampiros, à espreita nas sombras e marcante para abate e festa em sangue. Isso tem sido visto em todo o mundo, e um lugar onde os vampiros são considerados muito real é a nação africana do Zimbábue. Este ainda é um lugar permeado em superstição, rondava por espíritos e monstros que aterrorizam a população, e aqui onde não é dito ser um clã sinistra de vampiros que se escondem além da periferia do nosso entendimento e lançar-se para reclamar o seu preenchimento de sangue. Uma série muito sombrio de assassinatos de vampiros dentro do Zimbábue nos últimos anos ocorreu em 2015, quando várias regiões do país foram aterrorizados por uma figura misteriosa que veio no meio da noite para estuprar, matar e beber o sangue de mulheres inocentes, andando sozinho no escuro. O culpado foi finalmente rastreou e encontrou a ser de 26 anos de idade Alois Tapivanduna, que rapidamente após a sua prisão proclamou que ele era um vampiro e satanista, e ele horrorizado polícia quando ele vomitou sangue sob custódia e começou a lamber Love do chão. Sob interrogatório, Duna admitiu livremente ter se juntou a um culto de vampiros satânicos, enquanto vivia na Zâmbia, e calmamente detalhada como ele tinha estrangulado pelo menos 13 mulheres e bebido seu sangue, embora ele foi cobrado apenas oficialmente com a morte de Leite 37, e Harold fornecedor routine Glovo na cidade de Mvuma. Peguei Ove e mordeu no pescoço depois que eu comecei a chupar seu sangue até que ela perdeu a consciência. Ela caiu e foi aí que eu parou de chupar seu sangue. Durante seu confinamento em Pelukami prisão, havia um monte de mistério e ameaça em torno do chamado Vampire Killer, e ele começou a aterrorizar outros reclusos e guardas prisionais a sério. Ele seria rabiscar os números 666 em seu corpo em seu próprio sangue, estranhamente, por vezes, nas costas, onde foi alegado que ele não teria sido capaz de escrevê-lo por si mesmo, apesar de estar sozinho em sua cela. Ele também rosnava como um animal, canto em uma linguagem arcano, e vomitar palavrões como se estivesse possuído. Um funcionário da prisão pelo nome de Garainachi Moil disse de Nduna: "Posso confirmar que o meu escritório recebeu um relatório da prisão, Kami, que havia um preso que estava vomitando e comer sangue. Uma manhã na semana passada, ele acordou com as mãos amarradas por trás e tinha o número 666 escrito em suas costas. Ele fica sozinho na cela, que, portanto, desafia a explicação de como ele chegou a ter o número de costas, porque, obviamente, não poderia ter feito isso sozinho. Suas paredes celulares foram salpicadas com sangue e sua Bíblia foi esfarrapada." Ao ser perguntado por agentes penitenciários o que tinha acontecido, o preso disse que ele tinha sido iniciado em um culto satanismo. Duna também afirmou que o sangue deu-lhe força sobre-humana, e que ele iria deixar regularmente a prisão usando seus poderes sobrenaturais, bem como que a célula era nada para ele e ele poderia sair a qualquer momento que quisesse. Ele alegou que ele poderia astral projetar-se para longe, e que ele estava reunido com seus superiores misteriosas durante essas excursões. Durante toda esta continuou a expor o hábito perturbador de vomitar sangue e comê-lo, dos quais explicou um funcionário da prisão. O preso vomita sangue que instantaneamente cristaliza para formar um caroço, que depois come. Na semana passada, este ato monstruoso aconteceu em plena vista de alguns agentes penitenciários e alguns presos quando ele estava sendo questionado por alguns prisioneiros sobre seu calvário satânico. Quando ele começou a vomitar sangue, alguns dos agentes penitenciários que estavam presentes tomaram a seus saltos. Alois ministro Tapiva os tribunais finalmente encontrado Nduna não culpado por razões de insanidade. Ele foi transferido para uma instituição especial para o tratamento. Mas o que do culto vampiro que ele falou? Há alguma coisa nessa história? Curiosamente, poucos anos antes da prisão de Nduna houve um caso bizarro que parece mostrar que tal culto realmente existe. Em fevereiro de 2013, houve uma trágica e um acidente na aldeia rural de Neta, em Mberenva, Zimbábue, que deixou 4 crianças mortas no local.
Como os corpos ali espalhados em toda a estrada não foram relatados para ser 4 figuras vestidas com túnicas pretas, que emergiram do deserto paradicida sobre os cadáveres e começaram a beber seu sangue. Eles mantido a esta atividade sombrio até que as autoridades chegaram, após o que derreteu de volta para a noite. Uma testemunha disse Bulavaio 24 Notícias do incidente e o que se seguiu. A morte desses 4 filhos deixou moradores perplexos, especialmente depois do fato de que algumas pessoas tinham sido vistos na cena do acidente, deleitando-se em seu sangue. Após o seu enterro, Chief Vut convocou uma reunião onde ele disse às pessoas que ele iria convidar um caçador de bruxas, Tsukamutanda, que iria ajudar a identificar as pessoas que estavam banqueteando-se com o sangue das crianças. Vila concordou e uma Tsukamutanda chamado Banda chegou à aldeia para realizar suas funções. O caçador de bruxas Banda passou sobre rastrear os números nefasto Kultlik, e eles acabaram por ser encontrado e trazido para dentro. Segundo a imprensa, o que a polícia encontrou em um dos cultistas residência foi uma coleção bastante macabra de satanista imagerie, parafernália ritual, há de outra estranheza. Uma testemunha disse da cena surreal. Essas pessoas foram encontrados na posse de babuínos, animais estranhos que nunca tinha visto, criaturas engraçadas feitas pelo homem e todos eles tinham baldes de sangue. A banda queimado tudo e agora os moradores estão esperando o chefe para fazer uma decisão sobre o assunto. Não está claro exatamente o que os animais estranhos eram, e o caso é quase tão bizarro quanto ele pode ser. Isto poderia ter sido o mesmo culto que Duna viria falar de? Nesse mesmo mês do mesmo ano, em fevereiro de 2013, 2 cidadãos congoleses foram presos no Zimbábue após ser acusado de pertencer a uma seita satânica que as práticas de beber sangue. George Renelongange, 41, e Jesindo Braxton, 37, reivindicado que pertenciam a um grupo sombrio de vampiros que bebê sangue e engata em rituais em que eles se encontram prostrados no chão em frente de caixões vermelhos pintados com sangue. Como Duna, os 2 homens alegaram que podiam sair de suas celas durante a noite através de seus poderes sobrenaturais, com um deles afirmando: "É muito impossível pegar um satanista, tudo o que fazemos é espiritual." Em anos mais recentes houve a prisão de um homem zimbabueano de 34 anos de idade chamado Christopher Sibanda, que foi pego em 2018 no ato de beber o sangue de uma mulher que tinha acabado assassinado. Sibanda supostamente atacou a vítima, Subuzzive Sigauki, com um logo antes de cortar sua garganta e enterrando seu rosto na ferida sangrenta. Esta é a maneira como ele foi quando os moradores se aproximou dele, manchas de sangue no rosto e a mulher morta em seus braços. Ele então esvaziado um pouco do sangue em uma panela enquanto espectadores horrorizados observava, e depois fugiu. Ele foi então perseguido por moradores antes de ser apreendido e preso pela polícia, onde, sob interrogatório, ele alegou ser parte de um culto que ganhou poderes de beber sangue, apesar de não haver ainda informações sobre quem esse culto era ou se algum deles era preso. Algum desses casos relacionados ou são estes incidentes separados? Apenas quem são essas pessoas à espreita para fora na orla, praticando rituais escuros que só podemos adivinhar e beber o sangue de suas vítimas? Será que eles ainda existem, ou são estes os delírios de mentes perturbadas? É difícil saber com certeza, mas a gente se pergunta até que ponto nada disso é verdade, e apenas o que as forças estão no trabalho no escuro ao longo desta terra exótica onde superstição reina suprema.